Boa noite, irmãos. Louvado seja o nome do nosso Deus. Hoje, quarta-feira, dia de louvor, culto de louvor e adoração ao nosso Deus e estudo da palavra do Senhor. Nós estamos estudando o livro dos Gálatas, não é isso, pastor? Confirma? Gálatas. E tem sido de muito bom grado. Nós temos aprendido bastante, Deus tem orientado o pastor Eliezer e realmente tem sido de bom proveito. Nós temos hoje nos visitando Driele, ela é uma serva do Senhor, está nos visitando esta noite, e receba um abraço da primeira Igreja Batista em São José do Embaçaí, Adriele. Vamos orar. Deus, muito obrigado. Obrigado por tudo que tem nos feito. Direciona, grandioso Deus, a servir ao Senhor com alegria. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos colocar de pé? Vamos colocar de pé e cantar o hino 344 do cantor cristão. Muito obrigado a você também que nos acompanha pela internet. Receba também um abraço e a unção do Senhor esteja também sobre a sua vida. Deus cuidará de ti. Aflito e triste coração, Deus cuidará de ti. Onde opera sua mão, Ele cuidará de ti. Deus cuidará de ti, em cada dia proverá. Cuidará de ti.
adorando ao Senhor de pé, fogo consumidor. levantando um novo povo. Deus está sacudindo toda a terra. Deus está separando seus profetas. Um novo dia amanhecer, uma nova história se cumprir. O choro já durou a noite, é chegado ao amanhecer. Deus está levantando um novo povo. Deus está sacudindo toda a terra. Deus está separando seus profetas.
momento de intercessão, eu não trouxe hoje o tablet tem ali a nossa coluna de oração, mas nós sempre oramos pela nossa igreja, nós oramos pelas famílias da nossa igreja, as famílias que nos acompanham pela internet. Nós oramos por alguns irmãos enfermos da nossa igreja, alguns já estão se restabelecendo. Nós temos o Diego, que graças a Deus já está melhor da Covid, né? A Francisca, ela me falou, mas eu liguei também para ele esses dias, e ele falou que já estava se recuperando. O irmão Disseu está aqui também, está recuperado, né? Andou também baleado por causa dessa enfermidade. A Lorena já foi para casa, né? Graças a Deus. A Marinalva, ela falou que nem parece que ela esteve doente, e aquela criança passou por momentos tão difíceis, né? E nós engrandecemos e louvamos o nome do Senhor pela recuperação dela. E no grupo da nossa igreja, nós temos a Sara, né? O Wellington pediu por ela, e nós vamos estar levantando realmente um clamor pela Sarinha. A gente não sabe o que está se passando pela cabecinha dela, mas sei que a família está sofrendo muito, o Hélio está sofrendo muito. Que Deus te dê força, o Hélio, toda a família. Sara, que Deus possa estar falando ao seu coração e trazendo aquilo que você precisa à sua mente, à sua vida, para que você possa refletir sobre tudo aquilo que está acontecendo com você, e você se entregar verdadeiramente ao Senhor. Você já conhece a palavra do Evangelho, você precisa se entregar a Ele, para Ele cuidar do seu coraçãozinho, para que essas coisas não venham a te atingir, né? Atingir os seus sentimentos. Isso que aconteceu, que fique no passado, e que você tenha uma nova vida com Cristo. É isso que nós desejamos. Nós vamos estar orando pela Sarinha. Nós temos também os outros irmãos, né? Tantos outros que a gente sempre cita aqui, a irmã Maria Nazaré, a Taizinha e tantos outros. Que Deus possa estar alcançando todos aqueles que precisam, e também pedir pelo nosso bairro, pelas nossas autoridades, como nós sempre fazemos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, graças te damos, Senhor, pelas bênçãos recebidas. Muito obrigado por aqueles irmãos que estavam se recuperando, e agora, Pai, já estão dispostos, já estão bem. Graças a Deus, o teu cuidado. Nós temos certeza que curou o doente, que recuperou aquele que estava enfermo. Pai, glorificado seja o teu nome. Que eu possa estar com aquela coluna de oração que sempre lemos aqui na igreja, que agora, Senhor, nos esquecemos de alguns nomes, mas nesse momento nós queremos nos lembrar muito especialmente da Sara. Pai, esteja, Senhor, com aquela criança. Pai, esteja com a família do Wellington. Dê força, Senhor, àquela família, e que eles possam, Senhor, saber como lidar com essa situação. Que tu possa estar trazendo alento, paz aos corações, e também entendimento, para que eles possam, Senhor, serem direcionados pelo Senhor. Traz, Senhor, a tua paz a cada coração. Muito obrigado por esse culto, no nome de Jesus. Amém. Esse momento de você dizimar, de ofertar, de entregar tudo aquilo que Deus tem te proporcionado, você retribuir, ser fiel a Ele, entregar seu dízimo e a sua oferta diante do altar. Não há Deus maior.
orar, irmãos. Nós estamos perto já de terminar o livro de Gálatas, um livro que nos traz tantos ensinamentos a respeito de liberdade, de fé, de graça, e que isso está acima de qualquer outro ensinamento doutrinário, tá? É pela graça que nós somos salvos por meio da fé. É isso que a palavra de Deus nos ensina. E aqui estava sendo ensinado também às igrejas da Galácia, como nós temos estudado aqui nesse livro. Nós vamos orar e nós vamos estar refletindo de 1 ao 5, versículos de 1 ao 5 do capítulo 5. Nós vamos orar nesse momento pedindo a orientação do Senhor. Pai, muito obrigado, Pai, por estarmos diante da Tua palavra para aprender dela. Fala aos nossos corações, esvazia o Teu servo, enche com Teu Espírito Santo, e que tudo que nós aprendamos hoje, Pai, possa ser ensinado principalmente pelo Espírito Santo de Deus aos nossos corações, e que a Tua palavra, Pai, possa ser aqui estudada de maneira fiel. Ajuda-nos, Senhor, a conseguir isso, Pai, através da direção do Teu Espírito Santo, no nome de Jesus. Amém. No capítulo 5, versículo 1, diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo ao jugo de escravidão. Bom, a primeira coisa que eu separei aqui para a liberdade Cristo nos libertou. Olha, eu gostaria de ler em outra passagem para que nós pudéssemos entender o que é o ensinamento de Jesus Cristo e aquilo que realmente acontece quando nós recebemos a palavra de Deus nos nossos corações, a palavra do Evangelho que ela faz. Nós vamos abrir também agora no livro de Romanos, capítulo 8, versículos de 1 a 5. Vou pedir à irmã Edir, na mesma tradução, abrir nesse texto. Romanos 8, de 1 a 5. Nós vamos estar trabalhando com a Bíblia para poder nós estarmos aprendendo a Bíblia pela Bíblia. Romanos capítulo 8, versículo 5, capítulo 8, versículo 1 diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Aqui, né, lá no início, para a liberdade, Cristo nos libertou. Então, a condenação que havia sobre nós era a condenação do pecado que estava sobre nós. E Cristo nos liberta dessa condenação. No versículo 2, diz assim: porque a lei do Espírito da vida, Espírito da vida é o Espírito Santo de Deus, começa a operar na vida daquele que recebe a Cristo como seu Salvador. Pois a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Está vendo como é que Paulo ele escreve aos Romanos e ele explica exatamente aquilo que acontece? Nós somos livres da condenação, nós não somos mais condenados pelo pecado, não há mais nenhuma condenação do pecado, e começa a operar em nós a lei do Espírito da vida. O Espírito Santo ele vai fazendo uma transformação na vida do crente. É o Espírito Santo que faz essa transformação. Não é nós aprendermos da palavra, não é nós sabermos a lei de Deus, não é nós nos empenharmos em trabalhar na obra do Senhor. Isso é bom? Isso ajuda na vida cristã? Sim, ajuda a nos fortalecermos cada vez mais. Mas é o Espírito Santo que faz esse trabalho na nossa vida, é Ele que trabalha na nossa vida, e Ele é que opera em nós para estar nos livrando da condenação e nos aperfeiçoando. Versículo 3: porquanto o que fora impossível à lei,
Paulo, ele explica muito bem essa impossibilidade da própria lei. Bom, se para a lei era impossível seguir os preceitos de Deus que foram dados ali a Moisés, para o ser humano, então, pior ainda, impossível que ele consiga uma transformação por si só, né, por desempenho. Ele não consegue fazer isso. Mas ele diz: porquanto que fora impossível a lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Aí no versículo 4 diz assim: a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quando nós deixamos que o Espírito de Deus guie a nossa vida, quando nós conseguimos suportar os desejos da carne, porque os desejos da carne, eles vão querer prevalecer sobre a nossa vida. Mas quando nós nos submetemos à lei do Espírito da vida, ou nós nos submetemos à ação do Espírito Santo de Deus em nossa vida, quem prevalece é o Espírito de Deus sobre a carne, sobre o pecado, sobre andar segundo o desejo da carne. Versículo 5, para finalizar em Romanos: porque os que se inclinam para a carne cogitam as coisas da carne. Quando nós nos inclinamos aos desejos da carne, nós buscamos saciar esse desejo da carne. Aí ele continua: mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Então, quando nós começamos a buscar aquilo que é importante para a nossa vida também, aprendermos de Deus, fazermos a obra de Deus, estarmos tentando andar de acordo com aquilo que agrada a Deus e buscamos as coisas que são de Deus, isso é inclinação do Espírito. Quando nós vemos, por exemplo, pessoas que se dizem crentes, mas elas se inclinam para desejos da carne, elas se deixam dominar pelas coisas da carne, o que está prevalecendo na vida dessas pessoas é a carne e não o Espírito. Eles estão se aperfeiçoando? Não. Eles estão cada vez mais se afastando da vontade de Deus e não conseguindo o aperfeiçoamento da sua vida espiritual. Nós devemos buscar esse aperfeiçoamento, mas esse aperfeiçoamento só é possível através do Espírito Santo de Deus. Então Paulo, ele está ensinando isso aqui, porque para a liberdade, Cristo nos libertou. E aí, a partir de Cristo, o Espírito Santo, ele começa a atuar na vida do crente. Aí ele diz assim, novamente, ele diz assim no versículo 4: permaneceis, pois, firme de novo, e não vos submeteis de novo ao jugo de escravidão. Por quê? Olha, eles já haviam estado debaixo de uma servidão, debaixo de uma escravidão. Qual era a escravidão? A escravidão daquilo que eles seguiam como culto. Culto grego, culto daquelas deidades pagãs. Eles estavam sujeitos a essa escravidão. Os próprios desejos que eles tinham também, que eles davam vazão a esse desejo, era uma escravidão. E a lei que estava fazendo que eles se submetessem também a jugo pesado, que nós vamos ver aqui agora, é uma escravidão. Então, aquilo que é espiritual, que veio através da palavra de Deus, que era a libertação espiritual daquela igreja, já não estava mais fazendo efeito. Por quê? Eles estavam buscando novamente se aprisionarem em outra coisa.
A vida espiritual, quando nós encontramos a vida espiritual em Cristo Jesus, nós alcançamos a liberdade. E isso daí é muito importante, nós sermos libertos de qualquer jugo. E ele diz, né, de novo, ao jugo de escravidão. Em Mateus, capítulo 11, versículo 28, gostaria que a irmã Edir colocasse para a gente. Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Continua no versículo seguinte, irmã. Tomai sobre vós o meu jugo. Aí a gente, mas pastor, por que Jesus falou de outro jugo? Parece que é mais uma sobrecarga que vem sobre a nossa vida. Parece que Jesus Cristo falou que alguma coisa pesada também ele iria ensinar. Só que esse objeto, o jugo, quando Jesus Cristo ele fala sobre esse objeto, você precisa entender que o jugo ele precisa de 2 bois para carregar uma carga. Por quê? O jugo é um objeto que tem uma madeira e 2 coisas que aprisionam os bois, e ali aqueles bois eles têm que andar lado a lado. Jesus Cristo, ele estava querendo ensinar aquelas pessoas naquele momento que, o meu jugo, quer dizer, aquilo que vocês vão carregar, eu vou carregar junto com vocês. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ele chega a dizer isso. Ele deixa que a nossa vida, ela alcance descanso para a alma. Não é nada pesado. Muito pelo contrário, o jugo de Jesus, ele traz descanso. Por quê? Ele é aquele outro boi. Claro que isso daí numa metáfora, né? Eu sou um boi, ele é um outro boi. Eu carrego um jugo, mas Jesus está do meu lado, suavizando todo o peso que eu poderia carregar sozinho. O jugo também, ele tem uma característica, quando se fala em jugo, né? Eu gostaria de ler em Mateus 23, 4 também. Mateus 23, 4. Atam fardos pesados, difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos com o dedo, nem com o dedo, eles querem movê-los. Por que Jesus estava falando isso? Estava falando isso aos fariseus. Eles colocavam fardos pesados sobre as costas das pessoas, mas não ajudava essas pessoas a carregar esses fardos. Era uma religião de escravizar mesmo. Quando Jesus estava falando desse contexto assim, do meu jugo, olha, o povo estava vivendo o jugo da escravidão de Roma, que era algo complicado também, a escravidão da lei, que era imposta pelos doutores da lei dessa época, e era pesado aquilo para aquele povo naquele momento. E Jesus está ensinando aqueles judeus daquele tempo que isso poderia acabar. Ele iria trazer algo que trouxesse alívio espiritual às pessoas, não peso espiritual. E aqui Paulo, quando ele fala que eles estavam de novo a um jugo de escravidão, ia ser outra espécie de escravidão. Não ia ser a escravidão do paganismo, mas ia ser a escravidão da lei. É pesado nós aceitarmos o Evangelho de Jesus Cristo sobre a nossa vida? Não, muito pelo contrário. Ele tira o peso do pecado sobre a nossa vida. A alma sobrecarregada de pecado, ela carrega um peso. Ela está escravizada, e Jesus Cristo, ele trouxe essa liberdade naquele momento em que ele pregava
aos seus. E Paulo trouxe aquela liberdade através da pregação do Evangelho. Mas o que aconteceu? Eles queriam voltar à escravidão, se submeter àquilo que espiritualmente sobrecarregava a alma das pessoas. E o Evangelho, ele muito pelo contrário, libertou aquelas pessoas para darem alívio espiritual às suas vidas. Então Paulo ensina aqui, em primeiro lugar, que o Evangelho lhe traz alívio, ele traz liberdade. Ele tira o peso que está sobre a alma. Então ele alivia espiritualmente aquele que crê em Cristo Jesus. Em segundo lugar, Cristo de nada vos aproveitará. Eu, Paulo, vos digo, que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Olha, aqui, o que os crentes eles estavam querendo? Se submeter à circuncisão. Se submetendo à circuncisão, eles estavam querendo dizer o seguinte: Cristo não é suficiente. Nós precisamos adotar também o judaísmo. Nós precisamos nos tornar judeus, prosélitos. Eu já ensinei para os irmãos também o que significa isso. E Paulo estava dizendo o seguinte: olha, Cristo é suficiente. Se você aprender de Cristo, se você aceitar Cristo como seu Salvador, se você se submeter à lei do Espírito, se você viver em fé, se você acreditar na graça, tudo isso já é suficiente. Você não precisa se submeter a outra coisa. E olha, muitas vezes a gente vê pessoas cheias de, vamos dizer assim, de fé também, né? Mas o que elas fazem? Elas acham que elas precisam ajudar a sua fé, ou que elas precisam pagar alguma coisa pela sua fé. E aí o que acontece com muitos? Eles começam a fazer penitência, eles fazem propósitos também. Eu vou fazer um propósito, eu vou fazer não sei o que para ter isso. Não é assim. Nós não podemos ajudar em nada aquilo que é trabalho de Deus, aquilo que é trabalho do Espírito Santo de Deus. Nós não podemos ajudar em nada numa obra que já está pronta. Nós podemos ajudar a obra que Deus fez através de Jesus Cristo. A obra está completa. Mas o que eu preciso fazer? Entrar nessa obra, aceitar essa obra, participar dessa obra, me entregar a ela. Mas não, eles queriam voltar a alguns rudimentos antigos, que a gente já falou também a respeito dessa questão de rudimentos, coisas que não tinham mais necessidade na fé cristã, porque a fé cristã teve que romper com algumas coisas do judaísmo, já não eram mais necessárias, já não era mais necessário o sacrifício, por exemplo, que era feito, não era mais, o sacrifício só já havia sido feito em Cristo Jesus, então não precisava mais do sacrifício. Precisava-se do templo, do lugar de adoração, onde as pessoas iam lá para adorar a Deus? Não precisava, porque Jesus Cristo ensinou que Ele procura adoradores, e adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então nós podemos adorar também no nosso trabalho, em casa, no lugar onde a gente estiver, a gente pode estar adorando. Então se rompeu com muitas coisas, com objetos, com coisas que eram necessárias ao culto até, mas eram cerimonialismos. E eles queriam voltar o quê? Bom, eu vou começar a me circuncidar. Tá, você vai circuncidar, tá bom, então você tem que guardar toda a lei. Todos os dias, todas as dietas, tudo aquilo que se cumpre num judeu mesmo, desde a nascença, que aprende a obedecer a lei em todos os seus detalhes, mas não consegue também, é impossível, né? Alguém seguir a lei de maneira correta. Mas agora o Espírito da vida, ele nos dirige, e ele faz que nós possamos cumprir a lei, não também pelos nossos méritos também, pela minha performance, mas sim pela transformação da minha vida através do Espírito Santo de Deus. Então Cristo é suficiente. Nós não precisamos de mais nada além de Cristo. Em terceiro lugar,
Paulo diz assim: de novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a toda a lei. Então a gente pode ver aqui que Paulo, ele usa a palavra obrigado. Essa palavra que eu queria frisar ela, obrigado. Nós que somos crentes em Jesus Cristo, nós nos sentimos obrigados a fazer alguma coisa? Eu não me sinto obrigado a fazer nada por Deus. Alguém se sente obrigado? Obrigado não. A gente faz por amor, por gratidão, por temor, porque a gente quer entregar alguma coisa para Deus ou devolver alguma coisa para Deus. Esse é o sentimento do adorador. Ele não vem para receber alguma coisa na hora da adoração. Ele não vem para, como se fosse bater um ponto espiritual. Não, vou bater meu ponto espiritual hoje na igreja, no culto. Eu tenho que estar lá, porque senão, se eu não estiver lá, eu vou estar errado. Não, ele vem porque era difícil estar aqui, mas espera aí, hoje é o dia da adoração, hoje é o dia da igreja estar reunida, hoje é o dia da oração, hoje é o dia de estarmos juntos, hoje é o dia de estar 2 ou 3 reunidos em nome do Senhor. Então o Senhor estará lá também naquela reunião onde os irmãos estarão juntos. Se pensássemos assim, né? Mas infelizmente a gente vê tantos irmãos que não estão num culto de quarta-feira, que poderiam estar, estão aonde? Eu fico me perguntando sobre isso, sabe? Mas é propósito, é desejo de estar ao lado do Senhor, adorando, contribuindo para a obra, estando lá disposto a fazer a obra do Senhor com alegria, não com obrigação, jamais. Mas a lei obrigava as igrejas da Galácia a fazer aquilo que já não precisava mais fazer, carregar fardos. Faziam por obrigação. Quem seguia a lei era obrigado a cumprir a lei. Nós que temos a liberdade da graça de Deus e do Espírito Santo de Deus, nós sentimos alegria no Espírito de fazer as coisas para Deus. É diferente, não é? O conceito. E em quarto lugar, ele fala assim: de Cristo vos desligaste, ou decaíste, em algumas traduções, vós que procurais justificar-vos na lei da graça, decaíste. Irmãos, nós não vamos conseguir nos justificar. Quando nós formos pelo caminho da justificação, de eu tentar ter a minha justificação, olha, o que diz o texto? De Cristo vos desligaste. Quando eu busco a justificação pelos meus próprios méritos, eu me desligo de Cristo. Eu me separo de Cristo, eu estou separado de Cristo. Por quê? Só tem uma maneira de eu ser justificado: se eu estiver com Cristo. E eles estavam procurando justificação através da lei. Nada justifica o homem nesse mundo, nada. O homem não consegue justificação em outro, a não ser em Cristo Jesus. Ele é a nossa justificação. E ele chega a dizer: da graça decaíste. Que é mais importante. Nós somos salvos pela graça e por meio da fé. Então, nós, se decairmos da graça, o que está acontecendo? Nós estamos perdendo algo que é precioso para nós. Que é o quê? O sentido de salvação. O que é a salvação? Como é que eu consigo a minha salvação? Como eu consigo a minha justificação? Só em Cristo. Quando eu saio disso, eu perco a minha visão de salvação, de justificação, de fé e de graça. Eu não consigo me justificar por mim mesmo, a não ser
estando com Cristo e fazendo a vontade do Senhor. Em último lugar, versículo 5: porque nós, pelo Espírito, guardamos a esperança da justificação que vem da fé. Edir, você pode colocar para mim, minha irmã, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, nova tradução linguagem de hoje. 2 Coríntios 3, 18. Bota na nova tradução linguagem de hoje. Está na nova tradução linguagem de hoje? Tá? Vamos lá. Vou ler aqui porque fica mais perto para eu ler. Portanto, todos nós, com o rosto descoberto, refletimos a glória que vem do Senhor. Essa glória vai ficando cada vez mais brilhante e vai nos tornando cada vez mais parecidos com o Senhor, que é o Espírito Santo. Agora, troca ela pela ara, que eu gosto dessa tradução aqui também, essa de glória em glória. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados, vamos falar todos juntos? De glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Maravilhosa essa palavra de Paulo aos Coríntios, né? E aí define tudo aquilo que ele queria ensinar à igreja da Galácia. Não é pelos méritos, não é pela performance, não é eu buscando uma justificação, se nós não estivermos debaixo da lei do Espírito Santo, e o Espírito Santo estiver nos guiando, que é Ele que vai nos transformar a cada dia, de glória em glória, para que nós sejamos cada vez mais parecidos com quem? Com o Senhor. Olha como é que é algo tão difícil, né? Eu ser parecido com Jesus Cristo. Mas o Espírito Santo consegue fazer isso na vida do crente, transformá-lo até ele ter a condição de ser parecido com Jesus Cristo. Olha, é maravilhoso a gente ouvir isso e a gente saber que é possível, né, que Deus possa fazer isso na minha vida. Eu fico pensando, meu Deus, como é que pode em mim eu fazer isso? Eu fico me colocando em primeiro lugar assim, pensando, como é que Deus pode fazer isso comigo, sendo eu quem eu sou? Quer falar alguma coisa, irmão? É verdade, Pedro tentou se esconder, né, e ele não conseguiu se esconder. E uma outra coisa também, eu sempre me lembro desse fato também, quando fala de como os discípulos eles começaram a se parecer com Jesus Cristo, né? Quando Judas Iscariotes, Jesus era o quê? Uma figura eminente, todos conheciam a Jesus Cristo, os soldados não iam conhecer a Jesus Cristo, mas aí na hora de identificar Jesus Cristo, Judas chega e fala assim, ó, aquele que eu beijar o rosto, ele é o Senhor. Ele teve que identificar Jesus Cristo no meio dos seus apóstolos, porque eles já estavam se parecendo com Cristo. Tá? Então, é maravilhoso, né? Só o Espírito Santo de Deus é que pode fazer isso. E Paulo estava ensinando isso àquela igreja, e Paulo está ensinando isso a nós, né? Se nós nos submetermos à palavra do Evangelho, vivermos na fé em Cristo Jesus, crermos na graça que é a favor imerecido de Deus, deixarmos que o Espírito Santo atue em nossa vida, ele vai transformar a nossa vida, né, a imagem de Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Amém. Nós vamos estar louvando a Deus com mais 2 cânticos. O irmão Jonatas, ele lembrou de algo importante. Domingo que vem é terceiro domingo, né? E a gente vai ter que fazer
o nosso culto na praça, assim, intercaladamente, né? Um mês, terceiro domingo, outro mês, quarto domingo, porque tem parte da equipe trabalha. Então, no domingo que vem agora, nós vamos estar na praça ali, louvando ao Senhor e levando. Lá no Mineiro? Hã? Vai ser no Mineiro? Vai ser lá no centro de São José, ali na nossa pracinha. Nosso segundo templo. Vai chover. Vamos ficar de pé, irmãos, para louvarmos ao nosso Deus. Caia sobre nós a chuva de bênçãos, a chuva do Espírito Santo, que acrescenta em nós todo o poder.
Vem com Josué lutar em Jericó. Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Vem com Josué lutar em Jericó, amém. Jericó, amém. Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. As orações devagar, que o Senhor vai guiar. Cerque os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. As trombetas soarão, abalando o céu e chão. Cerque os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Suba os montes devagar, que o Senhor vai guiar. Cerque os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. E as muralhas soarão, abalando o céu e chão. Cerque os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. E as muralhas ruirão. E as muralhas ruirão. Senhor, muito obrigado por esse culto. Recebe a nossa adoração no nome de Jesus. Amém.